O ano é 1943. Estamos no auge da Segunda Guerra Mundial. E um navio de patrulha britânico chamado HMS Coreops capturou alguns marinheiros nazistas, alguns marinheiros alemães que estavam à deriva no mar. Até então não parece uma coisa muito impressionante, se considerarmos que estamos falando de tempos de guerra. A questão é que esses marinheiros em particular tinham uma história incrível para contar. E é essa história que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Ao serem rendidos pelos britânicos, os alemães não demonstraram qualquer resistência. Na verdade, de maneira muito estranha, eles pareciam até mesmo aliviados, só por terem encontrado outras pessoas, mesmo que essas pessoas fossem o inimigo. Era quase como se eles estivessem desesperados por encontrar seres humanos novamente. Ao serem trazidos a bordo, estes homens, que eram apenas 14 homens em um único bote, foram interrogados, lógico. E foi deste interrogatório que acabou vindo à luz uma história contada pelos alemães que era tão macabra, tão impressionante quanto assustadora. Segundo o oficial alemão, aquele entre os alemães que era o oficial de maior patente, o submarino tinha a missão de caçar e torpedear navios mercantes que estivessem indo para o continente europeu. Era óbvio que a ideia dos nazistas era cortar qualquer rota de suprimento possível para os aliados. Eles estavam então em perseguição a um comboio de navios, quando por alguma razão acabaram perdendo contato com esse comboio e não conseguiram mais encontrar. Uma vez que não encontraram a sua presa, que não conseguiram alcançar o comboio, o comandante do submarino deu ordem para que o submarino fosse à tona, para que ele emergisse para poder recarregar suas baterias e até mesmo para que os tripulantes pudessem respirar um pouco de ar puro, dar uma fumadinha, que vai bem contra respirar um pouco de ar puro, mas, né? E foi nesse momento, quando o submarino foi para a superfície, que ele se viu envolto em uma densa neblina. Uma neblina realmente muito densa que não permitia enxergar nada, nem mesmo a uma curta distância. Quando essa neblina tomou conta do navio, foi que eles se viram atacados pelo que eles descreveram ser um gigante coberto de escamas de peixe, que atacou violentamente o submarino. A tripulação nazista, lógico, para dizer o mínimo, estava muito espantada, muito assustada. E qual foi a reação dos caras? Óbvio, começaram a atirar no monstro. Atiraram nele com tudo que tinham. Como dizia aquela expressão dos desenhos animados de antigamente, só não jogaram a pia da cozinha na criatura, porque o resto eles jogaram tudo que encontraram. Acontece que o monstro desferiu golpes violentos contra o submarino e acabou danificando a escotilha principal. E nesse pânico todo de gente atirando, sendo atacado por uma criatura gigantesca e desconhecida, acabou acontecendo um incêndio a bordo do submarino que tornou tudo ainda mais caótico e aumentou os danos. No final das contas, lembrando sempre, segundo o relato dos nazistas, eles conseguiram afugentar essa criatura, mas os danos ao submarino foram tão graves, foram danos tão extensos, que ele simplesmente não podia mais submergir. Não havia mais como afundar com o submarino. Ele agora era uma espécie de barco danificado, flutuando à deriva no oceano. A princípio, os nazistas ainda tentaram permanecer no submarino. Qual foi a ideia deles? Eles tentaram rumar para o norte, na esperança de que nessa viagem eles conseguissem ser vistos, conseguissem acenar para algum avião de reconhecimento da Alemanha que pudesse os ajudar. Acontece que, devido ao mau tempo, o mau tempo terrível que estava naquele dia, naquele momento, eles tiveram que abandonar essa ideia. E como o submarino
não estava mais navegável, não estava mais operante, era muito mais um peso do que uma ajuda, o comandante ordenou que toda a tripulação saísse dele, fosse para botes e que eles destruíssem o submarino para que ele não caísse nas mãos aliadas. E foi o que os caras fizeram. Eles depositaram explosivos no submarino, foram para os botes e explodiram o submarino depois disso. A parte mais sombria dessa história toda é que os britânicos encontraram um único bote com 14 homens. Mas a tripulação que abandonou o submarino foi acomodada em 3 botes e havia um total de 38 homens. Acontece que os outros 2 botes acabaram simplesmente se perdendo em outro nevoeiro tão denso quanto aquele que surgiu quando a criatura atacou o submarino. Não se sabe se esses botes simplesmente se perderam de verdade ou se aquele nevoeiro, que de alguma maneira parecia ter uma ligação com o suposto monstro, mais uma vez escondeu dos olhos de todo mundo o retorno dessa criatura e ela teria eliminado os outros 2 botes. O que se sabe é que é lógico que houve uma investigação para o caso do submarino UB-85. Mas acabou não se apurando nada, nunca houve uma definição do que realmente aconteceu. O caso acabou sendo arquivado como um acidente em tempos de guerra e os tripulantes desaparecidos como baixas de guerra. A questão que permanece é: essa é uma história inventada pelos nazistas? Se é, com que intuito? Para que inventar uma história tão absurda e mirabolante, falando de monstros, para desculpar a perda de um submarino? Parece um pouco estranho, mas vai saber. E se não é, que raio de criatura é essa capaz de afundar um submarino? O que os oceanos escondem? O que vocês acham?